Eu quero convidar de novo a estarmos de pé. Nós vamos ler um texto na palavra do Senhor, que está em Filipenses capítulo 4. Nós vamos ler apenas alguns versículos. Filipenses 4, versículo 11, 12 e 13. Filipenses 4, 11, 12 e 13. Ver como Deus se manifesta é muito bom, né? Alguns já receberam uma paz do Senhor, já receberam uma bênção. O louvor já receberam uma bênção. A mensagem agora recebe mais bênção. A oração recebe mais bênção. Fecha os olhos, sente a presença dele, mais bênção. É uma fonte inesgotável, né? Glórias a Deus. Filipenses, lá no finalzinho, na Bíblia, 4:11, nos diz assim o Senhor: não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Toda a igreja, 13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mais uma vez, posso todas as coisas. Glórias a Deus. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, nós te louvamos pela tua doce presença no nosso meio. Senhor, nós te suplicamos, fale conosco, continua falando. Senhor, nos visita, nos ensina, Senhor, nos instrui. Precisamos tanto, Senhor, de aprender mais e cada dia mais do Senhor. Seja conosco, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar. Talvez esse versículo 13 seja um dos versículos mais conhecidos, assim como alguns salmos. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. É natural ver esse versículo, às vezes em para-choque, escrito em algum lugar, camisa, boné. Hoje nas redes sociais, de vez em quando aparece um ali na foto. Esse versículo, ele é muito forte, né? É um versículo que nos traz um empoderamento, nos traz uma coragem, né? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas infelizmente às vezes as pessoas pegam esse versículo e usam como um medalhão, colocam lá, posso todas as coisas, e faz o que quer. E não é bem por aí. Nós vamos entender hoje que como aplicar esse versículo nas nossas vidas de uma forma individual. Nós vamos, para poder entender o contexto, esse texto, nós precisamos de entender o contexto, a situação, o momento, nos colocar nesta posição para poder entender em que momento ele realmente faz sentido na nossa vida, e não apenas como uma frase forte, uma frase bonita, uma frase conhecida, mas realmente sendo aplicável, realmente uma passagem que nós podemos usar. Mas para que isso aconteça, a gente precisa, vou fazer rapidamente um panorama geral do que foi esse momento. A carta de Paulo aos Filipenses, ali Paulo estava preso, foi avisado que ele, se ele fosse, seria preso, foi preso, e ali aquela prisão, uma prisão que você fica realmente isolado, e ele recebe dessa igreja de Filipe, que já recebia antes, mas por um tempo ficaram sem enviar para ele uma ajuda, até porque quando ele foi preso eles ficaram com medo, talvez ali de continuar se expondo, mas enfim, chegou um certo momento que uma ajuda chegou, e foi muito bem-vinda. Não que ele não precisasse, ele precisava, mas aí ele fala isso que nós acabamos de ler. Eu agradeço, muito bem-vindo e tudo, mas eu aprendi. E ele começa a dar ali, e aquele mesmo mensageiro que leva para ele aquela doação ali, aquela ajuda da igreja, traz de volta um recado. E o recado que ele leva de volta é que ele estava bem, ele estava feliz. E no contexto a gente para pensar, como assim, né? Ele estava preso,
Como assim ele estava bem? Mas ele aprendeu uma coisa, que o mais importante é fazer a vontade de Deus. Independente da situação, da circunstância, de onde ele estivesse, fazer a vontade de Deus era mais importante para ele. Paulo era uma pessoa muito destinada no que ele queria. Até antes dele ter o encontro com Jesus, ele era implacável no que ele fazia. Ele pegava as cartas, ele atravessava, ele corria atrás, e ele cumpria, e ele corria, e ele fazia. Aquilo era um dom que ele tinha, que Deus se agradava disso. Muitas das vezes Deus tem nos dado dons, pegando aqui um gancho do perfil de Paulo, e que o Senhor tem nos dado esses dons ao longo da nossa vida, que nós fazemos lá fora de forma perfeita, mas às vezes quando chegamos na igreja, apagamos esses dons. Não queremos muito ser usado, fica ali escondido. Mas Deus quer te usar, Ele quer que você seja participante. Ele te capacita, Ele te abençoa, Ele te dá esses dons. Eu não estou falando de dons espirituais, eu estou falando de dons de você saber o que fazer, como fazer, de forma que ninguém consegue te comparar com nenhum outro. Falar, o que ele faz é extraordinário. E você pode trazer isso também para o Senhor. Aquilo que o Senhor te deu de bênçãos na vida, usa para a obra, usa para Ele, aonde você estiver, da forma que você estiver, servindo ao Senhor aqui, aonde estiver, e usar esse dom seu para a obra, usar para Ele, ali no seu trabalho, seja onde for, na sua escola, usa para o Senhor. Não precisa às vezes de imitar ninguém. Deus te fez único, te fez de uma forma que Ele se agradou, e Ele conta com você. Mas voltando para o texto, ele estava feliz ali, porque ele fala, inclusive no capítulo 1, que os soldados estavam sendo evangelizados, e algumas outras pessoas estavam sendo evangelizadas. Então ele olha para a prisão. Nós olharíamos para a prisão com uma ótica, para a situação com uma ótica. Ele olhou com uma outra ótica. Olha, é uma bênção eu estar aqui, porque eu estou evangelizando, eu estou fazendo a obra do Senhor. Não importa o que estava acontecendo, o que importava é que o Senhor estava com ele. Isso para ele era importante. Eu vou contar uma experiência para os irmãos. Houve uma época que a gente estava passando por uma situação bem difícil, eu e o Roberto, bem apertada. Arthur pequenininho, no bercinho, uma situação bem, é a vida, né? Bem difícil. E a pergunta que eu fazia, e muitas vezes era: por que, Senhor, né? É isso mesmo? O Senhor está conosco nisso? Olha a situação, é assim mesmo? E aí foram os jovens orar lá em casa, jovens cheios do Espírito Santo, e processou o culto, a visita foi uma bênção, mas ainda não era aquilo. Os louvores, sempre uma bênção, mas ainda não era aquilo. A mensagem veio, mas ainda não era aquilo. E no final um jovem disse: olha, eu tive uma visão, com revelação. Aí a gente pode falar, né? Ele falou: a revelação que o Senhor me deu é que o Senhor está nesse lugar. Aí veio a resposta que eu queria ouvir: o Senhor está nisso? É isso mesmo? Porque está difícil. E tinha uma coisa curiosa que acontecia, que quando a gente colocava o Arthur no berço, de vez em quando ele morria de rir. Um bebezinho ali rindo. A gente até achava aquilo engraçado, né? Como assim? A gente fazia dava uma olhadinha, e ele olhando para o teto e rindo, feliz da vida. Por um lado, quem é pai aqui sabe o quanto que é importante a alegria do seu filho, olhar para o seu filho e ver que ele está feliz. Por um outro lado, um peso muito grande em cima de nós, porque a gente tinha uma criança e a situação não estava fácil. Mas a gente se perguntava: Senhor, poxa, é isso mesmo? Então quando veio aquela visita e o jovem falou: olha, o Senhor está neste lugar, e eu tive uma visão. A visão foi o seguinte: eu vi um anjo no teto do quarto do Arthur, e todas as vezes que o anjo batia as asas, vinha uma brisa no rosto do Arthur e ele começava a rir. Ali a visita acabou, né? Ali foram aos prantos e eles não sabiam de nada. Mas
o que importava para nós daquilo tudo é: o Senhor está conosco. Não está fácil, mas Ele está conosco. E aí a gente passa a entender uma coisa: se está difícil com Ele, glória a Deus, porque sem Ele ia estar muito pior, muito pior. E aí a gente vai lendo a Bíblia, vai conhecendo, vai crescendo, vai amadurecendo, vai aprendendo. E aí a gente entra no texto, a gente começa a entender o que Paulo passou. Acho que para a gente conseguir entender melhor, vamos nos comparar com ele. Vamos comparar, para a gente conseguir se identificar com ele. Paulo estava preso, mas aí alguém aqui pode dizer: não, mas eu não estou preso, né? Vamos repensar. O Senhor nos liberta, mas nós insistimos em aprisionar coisas dentro de nós. Pensamentos, sentimentos, conceitos, pré-conceitos. Nós insistimos, e o Senhor vem com todo o seu amor, nos liberta. Um culto como esse, extraordinário. E o que a gente faz? Aprisiona de novo. Uma mágoa, uma lembrança que a gente podia ter esquecido, já entregue aos pés do Senhor. A gente insiste em aprisionar isso. Ele estava preso, só que nós vamos entender a prisão dele. Ele não estava feliz por estar ali. Então, quando nós somos verdadeiramente livres, verdadeiramente libertos, aí nós entendemos o que ele escreve a Éfeso no capítulo 3, no versículo 1, que ele diz o seguinte: eu sou prisioneiro de Cristo. Aí a nossa prisão muda. A gente já não está mais preso pelas nossas razões, pelos nossos conceitos, pré-conceitos, mas agora presos em Cristo, na vontade dele, no desejo dele, no amor dele. E aquilo que era ruim para nós, o Senhor nos liberta verdadeiramente. Passamos a ser livres. E que gostoso é ser livre, não é mesmo? Não é, igreja? Como é bom servir o Senhor livres. É maravilhoso. Então ali ele estava preso, mas ele entendia que a prisão melhor era a prisão com Cristo. Nós também por horas ficamos presos, mas entendemos que a melhor prisão para nós é sermos prisioneiros em Cristo, porque Ele sim não nos deixa faltar nada. Mas ali ele recebeu da igreja assistência. Não vou pedir para você olhar para o lado não, mas está vendo essa igreja? Ela ora por você. Tem um culto ali com as crianças pequenininhos, é um culto só de oração, ora por todos vocês. Tem um culto, os jovens cheios do Espírito Santo que oram por vocês. Tem um culto de senhoras que se preocupam com vocês, comigo. Tem uma igreja que se preocupa com cada um de nós, que tem orado, que tem intercedido, que tem se preocupado. Assim como não faltou assistência para ele lá, não falta assistência para nós hoje. Porque assim como tinha uma igreja que dava o suporte para ele, glórias a Deus, nós também temos uma igreja que nos dá suporte. Porque quando eu preciso de uma bênção, quando eu preciso de oração, eu mando para os irmãos: olha, ora por mim. E os irmãos oram mesmo. E a gente vê as portas se abrindo, as coisas acontecendo. Assim como foi para ele bênçãos, tem vindo para nós bênçãos. E se você não está conseguindo viver essas bênçãos, peça para orar, peça visita. Tem um grupo de visitas. Nosso irmão presbítero Vani faz de forma extraordinária. Tem o diácono Cristiano que faz capelania. É algo fantástico. Está acontecendo. É verdadeiro. Assim como aconteceu lá, acontece hoje. Nós somos uma igreja bíblica, não somos? Nós fazemos as mesmas coisas ali, acreditando, confiando, ajudando, estendendo a mão, orando. Não falta suporte. E ali ele recebeu isso, e o que ele fez? Agradeceu, com entendimento. Calma aí, isso que eu estou passando está sendo bênção para mim. Está sendo bênção, calma, eu sei, está me ajudando, amém, eu vou aprender com isso, eu preciso sim. Ele não descartou ajuda, ele agradeceu. Sim, realmente estou precisando. Eu aprendi a viver sem, mas eu estou precisando sim, muito obrigado. Ele agradeceu. E o que nós fazemos? Quando nós entendemos virar o jogo, quando a prisão agora é outra,
Quando agora aquilo que era problema passa a ser bênção. Não, eu vou passar por isso. Deus é comigo, eu vou passar e vai dar certo. Aquela confiança, sabe, de que Deus está conosco, vai dar certo. A igreja está comigo, está orando, vou passar. É só uma fase, eu vou aprender e vou passar. E essa resposta que a gente devolve com gratidão, foi o que aconteceu aqui no louvor. Louvor. Quando o irmão falou, tem glória a Deus, a igreja adorou. Sabe por que a gente adora, canta, glorifica? Porque o Senhor tem nos dado vitórias. Aleluia. Por isso que a gente devolve gratidão a Ele. E ali agora, acho que a gente se comparando com Ele, deu para ficar parecido, não deu? Ao que Ele estava vivendo e o que nós estamos vivendo. Agora, nos identificando com Paulo, mesma situação. Agora vamos entrar no texto, para a gente entender o versículo 13. Tem o 11, Tiago. Vamos ler o versículo 11. Não digo isso por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. 12. Sei estar abatido, sei também ter abundância em todas as maneiras e em todas as coisas estou instruído, tanto ter fartura como ter fome, tanto a ter abundância como padecer necessidade. Eu vou pegar apenas duas expressões que ele fez, tanto no 11 quanto no 12. No 11 ele diz o seguinte: já aprendi. E no começo do 12 ele diz o seguinte: sei estar. Amém? Começamos a entender o que é a nossa vida. Como que a gente pode aprender se a gente não passa? Como que a gente pode dizer eu sei, se a gente não viver? Senão você só vive de ouvir falar. Mas a obra com o Senhor, a vida com o Senhor, é vida de experiência. Ele não te chamou para ser espectador, te chamou para ser participante. Você tem que passar, você tem que viver, você tem que ir ali e sentir. Às vezes dói, mas Ele está com você. Vamos passar de cabeça erguida. Às vezes é necessário isso, senão a gente não amadurece, senão não cresce, senão não evolui. E isso é necessário na nossa caminhada, porque a vida é dura, é difícil, mas Ele estando conosco, que é o que importa, a gente vai passando e aprendendo, e crescendo e amadurecendo, para dar bons frutos. Às vezes é necessário. Então quando Ele diz, eu sei, eu passei, eu vivi, a gente começa a entender a vida. As situações que acontecem, você fala, vou passar, vou aprender, vou viver, e Ele está comigo, aleluia. E aí sim, lá na frente você pode dizer que aprendeu, porque o Mestre estava com você, Ele estava ali estendendo a mão, Ele estava ali te ajudando, Ele estava ali te entendendo. Lágrimas na presença do Senhor tem endereço, não é solta, esquecida não. Lágrima na presença do Senhor é altar, é lá. A gente chora aqui, mas pica lá, cai lá, e Ele colhe, e Ele colhe, e Ele vai nos orientando, e Ele vai colhendo, e Ele vai mostrando. É a nossa vida. Ah, mas então você está me dizendo que a vida é tristeza, é sofrimento? Não, é alegria, porque em cada processo desse, nós estamos aprendendo, crescendo, evoluindo. Quem não gosta de crescer e evoluir e aprender? Faz parte da vida e estamos vivendo. Se cada dia acordamos é porque o propósito ainda continua. Quando não tiver mais propósito, Ele leva a gente. Mas se estamos acordando cada dia, louvado seja o nome do Senhor, porque hoje é mais um dia que eu vou aprender. E sabe o que acontece? Ele vai falar isso aqui, ó, é o que nós falamos. Eu sei, eu aprendi, e ninguém pode tirar isso de você. Ninguém. Podem tirar coisas, mas não aprendizado, não sabedoria. Isso ninguém tira. E aprender no Senhor não tem preço. É extraordinário. E ali, quando ele
ele cita essas situações, eu aprendi que não são as coisas, que não é o lugar, mas é o momento, que não importa onde seja, o que importa é fazer a obra do Senhor, é o propósito, é seguir, aonde for. Nós começamos uma igreja muito madura aqui. A igreja é uma igreja muito madura, porque ela começou com irmãos de caminhada, de experiência, e ela pegou irmãos de vários lugares e trouxe para um lugar só. Como é difícil viver em comunidade assim, cada um com seu pensamento, com seus pré-conceitos, com a sua cultura, com a sua forma de pensar, de agir. Mas se pararmos para pensar que tem um propósito em eu estar aqui, em você estar aqui, fazendo parte dessa família, nós passamos a entender, tem um porquê disso. O Senhor quer me usar aqui, o Senhor tem algo para me ensinar aqui, o Senhor tem algo para mim aqui, e isso é maravilhoso. Que alegria fazer parte desta família. Olha, quando a gente estava falando de dom, Lucas ontem cantou um louvor aqui, eu não sei se todos estavam. Que coisa extraordinária foi aquele louvor. As notas foram lá atrás, eu estava lá atrás no final, e elas entraram de vez, e me preencheu, e me encheu. E eu confesso que ontem eu estava cansado. Falei, olha, estou bem cansado hoje, e para chegar aqui é um desafio, né? Muito grande. Mas o louvor que aquele irmão cantou me visitou de um jeito. O culto ontem foi extraordinário, a mensagem, o posicionamento, tudo lindo, mas aquele louvor foi diferenciado para mim, e eu entendi o que o Senhor faz conosco. Ele me trouxe para Ele me fortalecer com aquele louvor, e aí a mensagem foi também completa, né? Extraordinária. Mas então, entendendo o aprendizado e por que as coisas acontecem, que é para nos fortalecer, chegamos no versículo tão conhecido, o 13, que diz o seguinte: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas entendendo que Paulo falou que o mais importante não era ter muito ou ter pouco, estar ali ou estar aqui, que o mais importante não era esse, então a gente passa a entender o que era mais importante para ele então? O reino. E aí quando ele fala uma expressão como essa, posso todas as coisas, é algo muito profundo, porque primeiro ele diz posso, e eu pergunto aqui, desafio os irmãos, quem pode tudo? Ninguém pode. Eu quero voar, eu posso? Não posso. Mas aquele que me fortalece, se quiser me fazer voar, ele pode, mas não vai, nem tudo Deus vai fazer para nós aqui. Ele pode, mas não vai, então eu não posso tudo. E quando ele diz todas as coisas, é algo muito abrangente. Todas as coisas, tudo, não pode, não é bem por aí. Então eu posso todas as coisas no Senhor Jesus? Pode, mas também não vai. Então eu não vou poder. Então a gente passa a entender que ele já não estava mais falando daqui, mas de um lugar onde sim, nós vamos poder. Porque quando ele diz o seguinte, eu posso, antes nós não podíamos, mas agora a gente pode, porque quando Jesus foi naquela cruz e derramou o sangue inocente dele, e o véu do templo se rasgou, e nós passamos a ter acesso direto ao Pai, nós não podíamos, mas agora podemos. E aí ele diz o seguinte, posso todas as coisas, e aí nós pensamos, aqui eu não posso todas as coisas, mas há um lugar onde eu posso, lá eu vou poder. E ele diz o seguinte, posso todas as coisas. Lá em Hebreus diz que aquilo que os olhos não viu, que os ouvidos não ouviu, que não subiu ao coração do homem, é o que Deus preparou para nós. Nós vamos poder ter tudo, vamos poder fazer tudo, porque nós vamos estar com Ele na eternidade. Vamos poder cantar, vamos poder fazer o que nós quisermos ali, em tamanha alegria e gozo e paz e amor. Então quando ele fala, posso todas as coisas, ele não é aqui,
Aqui não podemos, mas lá com Ele nós podemos. E Ele diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Em Jesus. Em Jesus nós vamos poder ter todas as coisas. Aqui não precisamos nem de almejar, porque aqui a ferrugem come, a traça come. Mas lá no céu, aquilo que nos aguarda, aquilo que nos espera, nós não conseguimos nem imaginar. Então quando ele fala isso, posso todas as coisas naquele que me fortalece, pensando agora, entendendo melhor, nós pensamos o seguinte: nós vamos aprender a viver, vamos aprender a ser feliz, vamos passar por muitas situações, sim, mas vamos passar de cabeça erguida, vamos passar confiante, porque o Senhor vai passar conosco. E aí sim, quando chegarmos lá, no momento certo, nós vamos poder tomar posse de todas as coisas. Aleluias, amém. Agora nós entendemos: posso todas as coisas naquele que me fortalece? Pode. Não para aqui, não é um medalhão que você pode dar carteirada e sair fazendo o que quer, mas é com Ele lá no céu. Mas enquanto aqui, vamos aprendendo, vivendo. E tem uma frase que eu gosto muito: vai ser feliz, vai ser feliz. Caminha com o Senhor, deixa Ele caminhar com você e vai ser feliz. Amém?